É insondável esse texto de São Paulo. Eu gostaria de começar por ele e depois chegar no Evangelho. São Paulo nos fala que para que o seu espírito não se enchesse de orgulho e vaidade, foi-lhe colocado um espinho na carne. E toda a metáfora, isso é, o significado que vai além do espinho, tudo aquilo que pode sugerir esta realidade, ter um espinho na carne. Você sabe muito bem, um dia você deve ter colocado um espinho no seu pé sem querer e teve que conviver com ele até ter um jeito de tirá-lo, não é verdade? O quanto que incomoda um espinho na carne. Essa metáfora de São Paulo é extremamente sábia, porque ela nos reporta justamente ao horizonte daquilo que na condição humana deveria ser o nosso cuidado constante. Porque não é possível falar de crescimento humano se antes a gente não fala de reconhecimento dos limites. Um atleta, por exemplo, se ele precisa se exercitar para alcançar uma medalha de ouro, não adianta ele ficar mentindo para ele mesmo, não adianta ele ficar ocultando aquilo que é limite dentro do quadro que ele tem. Dentro da competência que ele já alcançou como atleta, ele tem uma série de limites. E o bom treinador é aquele que vai saber salientar a qualidade do atleta, mas sobretudo vai saber encaminhá-lo para a superação dos limites. Mas o primeiro passo para se chegar à vitória é você reconhecer onde é que a gente precisa melhorar. Não adianta você se revestir de uma falsa coragem, de fingir que você não tem limites e de trabalhar como se esses limites não existissem. E aqui está a grande sabedoria da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela está sempre a serviço do crescimento humano. As histórias que são contadas, os relatos, estão sempre a serviço da superação humana, de uma pessoa que precisa, de repente, ultrapassar de uma região para outra. Primeira coisa que ela tem que fazer é estabelecer os passos que ela vai ter que dar, qual é o caminho que ela vai usar para chegar do outro lado, e ao mesmo tempo reconhecer quais são as dificuldades que ela teria para chegar lá. Isso aqui, gente, é um grande desafio para todos nós, porque lamentavelmente a nossa vida ela é construída, a nossa educação, seja desde o momento em que nós temos lá as nossas primeiras relações familiares, depois na escola, dificilmente as pessoas estão preparadas para nos educarem para a coragem. Sabe por quê? Muitas vezes os incentivos que nos são dados estão muito mais em torno do esquecimento da fragilidade do que para a verdadeira coragem. No momento em que nós demonstramos a nossa fragilidade, por exemplo, há uma série de repreensões diante de nós. Você já observou que a gente não deixa a criança chorar? Você já observou que o recém-nascido, no momento em que ele chora, a gente faz de tudo para calar a boca dele? E sacode, leva para lá e leva para cá. Nós fazemos uma série de cara feia, não é? Para ver se você cala aquela criança. Você faz uma série de macaquices ali que você não faz normalmente no seu dia a dia, para tentar espantar a fragilidade, porque nós humanos temos uma dificuldade imensa de lidar com a fragilidade do outro, ainda que seja filho da gente. Nós gostamos de todo mundo feliz. Nós não estamos preparados para encarar a fragilidade do outro. Parece que a nossa educação, ela está sempre voltada para nos revestir de uma coragem que nos faz esquecer o limite. Como é que nós podemos ter coragem se nós ignoramos o limite? Como é que uma pessoa pode se construir de maneira saudável para a coragem, se ela não é capaz de reconhecer primeiramente o que é que precisa ser superado? Seríamos mal treinados, por exemplo, se um treinador, digamos que eu fosse um atleta, que você fosse um atleta, e que o seu treinador, ao invés de fazer você colocar a sua atenção na sua fragilidade, ele fizesse você ficar o tempo todo só prestando atenção nas suas qualidades. E na hora que você caísse na prova, que você precisaria ali chegar ao máximo do seu desempenho, você não teria condições, por quê? Não bastou ter coragem. Essa coragem que faz esquecer o limite não está certo. É uma coragem que tem que nos fazer encarar o limite e trabalhar em cima dele. Assim como nós dávamos o exemplo no início da Eucaristia, que o nosso coração é como se fosse uma cidade. E nesta cidade há frestas que a sentinela precisa ser mais trabalhada.
A vigilância precisa ser melhor. Isso sim é você exercitar-se para a coragem. Não significa se rasgar o peito e sair dizendo, pode entrar o ladrão que quiser. Não. Significa que primeiro nós vamos descobrir onde é que está a nossa maior fragilidade. E ali nós vamos trabalhar com um empenho um pouquinho maior. E isso sim é ter coragem. É você trabalhar com a crueza da vida, com a crueza da realidade, é você não desconsiderar o que você tem de bom, mas é também você colocar atenção naquilo que em você ainda precisa ser melhorado. E assim, desta forma, nós estamos de fato trabalhando com qualidade a nossa humanidade. Nós estamos em processo de feitura, nós não estamos prontos. Eu não sou perfeito, eu estou por ser feito, estou sendo feito aos poucos. E no processo de ser feito aos poucos, eu vou vivendo a experiência de descobrir onde é que dói o espinho. Esse espinho muda de lugar. Crescimento humano, a psicologia nos ajuda a entender, quanto mais a gente se supera as dificuldades, maior será a clareza que a gente tem dos limites que a gente tem. Quanto mais uma pessoa está aperfeiçoada no processo de ser gente, maior é a facilidade que ela tem de reconhecer limites. E na Sagrada Escritura, a palavra limite não é um termo negativo, não é pejorativo. A Sagrada Escritura, quando fala de limite, por exemplo, no Gênesis, a palavra paraíso significa espaço delimitado para o encontro, espaço reservado, para que a gente não se perca. Adão e Eva saem do paraíso, isso é, saem do limite. É como se eles estivessem esquecido que eles são limitados e vão viver como se não fossem. Esquecem a crueza da realidade humana que precisa ser cuidada e vão viver como se não precisassem de cuidados. Saem do lugar do encontro. E este espeto aí na carne, esse espinho, em alguns de nós é espeto mesmo, né? Do tanto que espeta a gente e quem está do lado. Tem gente que tem espinhos menores. Tem gente que tem espetos que dá para fazer churrasco para 40 pessoas. Tem gente que é maior, o espeto é maior do que a pessoa. Você olha, a primeira coisa que você vê já é o defeito, não é assim? Depende do tanto que a gente deixa crescer. Para você retirar um espinho, muitas vezes o corpo precisa o quê? Inflamar. Não é assim? O processo de inflamação é assim, maninho? Manda embora. Maninho, o processo de inflamação, quando a gente põe um espinho, por exemplo, na carne, não ajuda a sair para fora, manda embora. A inflamação é como se o seu corpo estivesse dizendo, não me pertence não. Tem que adoecer para sair. Tem que tirar fora. E é doído, minha gente. É doído. Outro dia eu dei um exemplo no meu programa, muita gente falou que era uma coisa muito nojenta. Quando você está com furúnculo, é um alívio quando você espreme e sai, não é? Está aquela coisa, ou então aquela espinha assim no canto do nariz, que aquilo ninguém aguenta, não pode nem encostar o dedo. Aí você vai, né, e dá aquela... Vai assim no espelho e suja o espelho todo. Tanta velocidade que vai. Pá! Aí aquela, que satisfação. Tenho certeza que você já fez isso. Você não tem a coragem de contar. Eu adoro quando eu espremo, que precisa quase que lavar o espelho. É ou não é bom? Tira aquilo que estava doendo. Gente, uma espinha no canto do nariz é pior que uma pedra no rim. Quanto mais você aperta, você sente que aquele negócio está doendo, gente, esse trem não é para estar aqui não, aí vai embora. A inflamação é um anúncio de que está na hora de tirar o corpo estranho. Aí tem gente que é mais cuidadoso, mais higiênico do que eu, vai lá, põe aquela pomadinha, não pode falar o nome, senão vira comercial. Põe a pomadinha, os mais pobres põem pasta de dente. Já pôs pasta de dente também, né? Enfim, de algum jeito a gente tenta se livrar daquilo que está inflamado. E é bom que seja assim. Se tem algum corpo estranho dentro de nós, ainda que seja pelo processo cirúrgico, nós vamos lá e retiramos. O grande problema é que nós não sabemos conviver com as inflamações físicas, mas a gente tem uma tolerância danada com as inflamações que não são físicas, que são do caráter. Existem algumas inflamações que estão no caráter das pessoas, estão no meu caráter, e que se torna insuportável para mim mesmo e para os que estão do meu lado. São as inflamações do espírito, são as inflamações da personalidade.
Você pode, se você é muito espiritual, se você é muito religioso, você pode falar que são as inflamações do espírito. Se você já é mais assim, pela linha da psicologia, você vai dizer que são as inflamações da personalidade. Tem gente que é tão aborrecido, tão estragado de inflamação, que você não pode nem encostar. Está toda doída, nada está bom na vida, né? Tudo está infeccionado, está tudo ruim. São aquelas inflamações que nós vamos permitindo que cresçam, que se alastrem, porque você pode observar, minha gente, quando a gente não tem o cuidado de retirar os excessos do nosso ser, eles se transformam, e vão crescendo, 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 e vão se tornando maiores do que nós. E aí que entra a grande lição do cristianismo, e que ele pode de fato ensinar a sociedade a ser melhor. É contribuição do cristianismo, porque no processo histórico isso foi crescendo cada vez mais. O cristianismo é uma proposta antropológica, antes de qualquer coisa, porque essa é uma receita para a gente ser gente, por isso é antropológico. Deus não quer que você vire um anjinho na terra, Deus quer que você deixe de ser inflamado, infeccionado. Deus quer que você deixe de ser uma pessoa doente, que você descubra o espinho e que ele indique o trabalho que você precisa fazer naquela região que está o espinho. Aí você descobre o quanto que você pode crescer a partir do termo limite. Você tem um limite, mas ele não é para lhe fazer ficar desanimado com você. Eu sou assim, sou uma pessoa muito ciumenta, não tem jeito para mim não. Tem um ciúme, e não vou mudar não, tem disposição, mas não, vai ter que ser do meu jeito, não é? Pronto. Pessoas que geralmente costumam dizer, vai ter que ser do meu jeito, já morreu, só que ela não sabe, não quer viver de outro jeito, não quer descobrir um outro jeito de lidar com o espinho que tem. Muitas vezes, por exemplo, a fraqueza, muitos de nós temos complexo de inferioridade, por exemplo. Como é que é o sintoma deste espinho? Cara feia, arrogância, sabe tudo, não gosta de discutir com ninguém, minha palavra é sempre a última, porque eu sei muito melhor do que você isso. Eu já estudei muito para isso. Complexo de inferioridade, está lá por trás. Pode observar, pessoa muito arrogante. Sabe qual que é o espinho que está por trás da arrogância? Medo. Pessoa insegura, tem medo de se expor como pessoa. Por isso, minha gente, que o projeto de Jesus é o projeto da simplicidade que é falada no Evangelho. Olhai os lírios do campo, eles não inventam nada, eles só colocam a força neles para serem lírios. Eles não estão no conflito para serem outras coisas, florescem ao seu tempo, morrem ao seu tempo e são o que são. Isso é simplicidade. A filosofia nos ensina isso, a biologia nos ensina isso. Uma realidade, ela é mais simples à medida em que ela tem um mecanismo que se resolve com simplicidade. Não tem muita confusão para ser o que é. Ela não desperdiça forças para ser outra coisa. Naquele momento em que o espinho nos indica que há uma inflamação a ser curada, nós não vamos ficar cuidando de outras coisas, nós vamos colocar a nossa atenção no espinho que nos espeta naquele momento. Pode ser que esse espinho dure 1 ano, dure 2 anos, e você perceba que pela força do Evangelho, da sua adesão ao cristianismo, você começa a sentir que aquilo está sendo superado. Vida em Deus é assim, é a gente viver a restituição. Aquilo que nos foi retirado pela força do espinho, que está indicando onde que está doente, nós vamos fazendo a reposição pela força do que Deus nos devolve. Como é que Deus se devolve a nós? Pela força da palavra. Você já fez a experiência de ter uma palavra que lhe fez bem? Você já fez a experiência de ser espetado por uma palavra que fez vazar toda a infecção que estava dentro? Existem palavras que têm o poder de nos fazer vazar. E aquilo que lhe incomodava há tanto tempo, aquela palavra foi como uma agulha, foi como uma lâmina que cortou. E cortou e fez vazar tudo o que estava estragado. Não existem palavras que cortam? O Evangelho não fala da palavra da língua afiada? O que é uma língua afiada? É aquela língua que tem o poder de vazar as infecções da alma.
Quantos de nós aqui já não fomos melhorados por uma palavra, que naquele momento doía tanto, e aquela palavra nos impactou e comunicou muito mais do que ela mesma pode saber que comunica, dilatou dentro de nós. E no momento que a palavra dilata dentro de nós, é como se ela nos desse o poder de enxergar o que antes a gente não podia ver. A hermenêutica, a ciência da interpretação é isso. Na filosofia nós trabalhamos o tempo todo assim. O que é a palavra quando interpretada? Ela abre portas para a nossa compreensão de muitas coisas que antes não podíamos compreender. O processo terapêutico é isso, é a gente ter condições de começar a vazar o que antes nos adoecia. Aí você descobre que aquele espinho não era para lhe tornar mais frágil, era apenas para lhe ter coragem, para lhe dar coragem de dizer que é frágil aquela região, de que aquele lugar está frágil, precisa de cuidado. O bom de reconhecer a fragilidade é porque você se fortalece no momento que reconhece, diferente do momento em que você quer se revestir de uma coragem que você não tem. A pior ignorância talvez seja essa, a gente fingir que sabe. O maior ignorante não é aquele que assume que não sabe, o maior ignorante é aquele que finge que sabe. Fingir que sabe é um jeito que você tem de bloquear para o conhecimento verdadeiro. Quantas vezes na sala de aula, a professora dava uma lição lá e perguntava, todo mundo entendeu? E a gente ficava igual brincando de legume, eu sou brócolis, você é repolho, ela é couve, ninguém fala nada. Ninguém tem coragem de dizer que não aprendeu. Por quê? Tem medo de ser frágil. Tem medo de reconhecer que você não aprendeu. Tem medo de ser ridicularizado. E o mais interessante, minha gente, é que se um tem coragem de dizer que não aprendeu, os outros começam a se encorajar para dizer que não aprenderam também. Estou errado? Quantas vezes na vida quantas vezes na sua vida você passou pela experiência de faltar coragem de dizer que não sabia? E aí sabe o que aconteceu? Perdeu a oportunidade de aprender. A pessoa falou uma palavra bonita perto de você e você finge, faz aquela cara de inteligente, que você entendeu. Entendeu nada, não está sabendo nem o que está falando. É igual minha mãe, né? Já contei isso outro dia. Minha mãe, uma vez ela viu fazendo o lançamento do meu livro, e depois à noite já falou, você falou tão bonito, hein? Não entendi nada, mas estava bonito. Não entendi nada que você falou, mas estava bonito demais. Às vezes nós somos assim. Não que a minha mãe tenha sido, né? Foi a simplicidade dela. E eu falei, mãe, se a senhora achou bonito, a senhora já entendeu metade. Às vezes, minha gente, por medo de expor a nossa fragilidade, a gente não vai nem no médico. A gente tem medo de passar na porta, porque tem medo do que ele vai dizer para a gente. Faz o exame, fica 1 ano com o exame fechado. Tenho medo de abrir esse exame. Já nem serve mais, né? Porque temos medo de dizer que somos frágeis. Porque parece que no mundo de hoje, o culto ao sucesso esqueceu de privilegiar a luta para se chegar a ele. Hoje as soluções são muito mais simples. A cultura que prevalece em nosso meio, ela é muitas vezes contrária ao discurso antropológico cristão, justamente por causa disso. É a cultura do não esforço. Para que você vai reconhecer a sua fragilidade? Esconda isso. Ser frágil, dentro deste contexto em que nós vivemos, é ser vergonhoso, é vergonha. Nós perdemos o direito de chorar. Nós perdemos o direito de expor a nossa fragilidade. E mesmo que se a gente chora, meu amigo, vai dar uma dificuldade danada. Você dar todas as explicações de por que você está chorando. E às vezes nós estamos chorando sem saber por quê. E aí vale a regra, quer chorar, vai no velório. Entra no primeiro velório que você encontrar e chora à vontade, que ninguém vai ter que perguntar por que você está chorando. É um lugar que a gente pode chorar sem ser perguntado. É a vida. A fragilidade parece ser um erro, e deveria ser o contrário. Por isso que eu costumo dizer que o ensinamento de Jesus é sempre o avesso do avesso do avesso. A gente acha que entendeu, a gente acha que compreendeu, porque Jesus nos expõe o tempo todo para essa verdade. Quer ser forte? Descubra que você é fraco. Quer ser santo? Assuma o seu pecado. Não finja que ele não existe.
Não crie cenários para a sua vida. Não faça da sua vida uma interpretação barata, um teatrinho de quinta categoria, não. Por isso que o conceito grego evoluiu. O conceito grego de pessoa. O conceito grego de pessoa era a máscara. Era aquilo que se colava à cara. O conceito cristão é o contrário. É aquilo que você dispõe do que você é, para depois dispor ao outro. O que lhe identifica? Não, estava dizendo outro dia, não é a moldura do quadro que o torna mais bonito, não, é a tela em si. E muitas vezes, neste processo de reconhecer o limite, a gente sangra. E você pode ter certeza que no momento que você sangra, você purifica o que você é. Tem um amigo meu que precisa fazer sangria de vez em quando, retirar o excesso de ferro que tem no sangue. Ele se sente totalmente aliviado no momento que sangra, porque os excessos vão embora, aquilo que está adoecendo vai embora. E muitas vezes nós precisamos fazer a mesma coisa, sangrar. Nós estamos num acampamento de músicos, um dos maiores poetas da música popular brasileira um dia disse isso: quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando, coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando eu abrir minha garganta e essa força tanta, tudo que você ouvir esteja certo, estarei vivendo. Veja o brilho dos meus olhos e o tremor das minhas mãos, e o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o seu canto é minha força para cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, que é apenas o meu jeito de viver, o que é amar. Eu não sei se você já soltou a sua voz também. Na metáfora da canção, o autor pede o direito de soltar a voz e de contar que quando ele solta a voz, ele conta a luta e as dores que ele encontrou pela vida. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando, coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando, é a minha, a sua. Quantas vezes você não foi traduzido pela voz de alguém que teve coragem de dizer o sentimento que você ocultou? Quantas vezes você não se viu traduzido numa canção de alguém que teve um pouquinho mais coragem que você e contou tudo o que dentro do coração dele se passava? Aí a gente se inclui naquela canção e a gente diz, essa música é minha, não é assim? Porque alguém sangrou com coragem, alguém não teve medo de expor a fragilidade. Quando eu abrir minha garganta e essa força tanta, tudo que você ouvir esteja certo, estarei vivendo. Veja o brilho dos meus olhos e o tremor das minhas mãos, e o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. Aí o cantor tem coragem de dizer que quando ele sobe no palco para cantar a história dele, ele ainda continua sentindo medo. O medo não vai embora porque a canção já foi feita.
A cada vez que ele tiver coragem de subir no palco e dizer que as mãos dele ainda tremem para cantar o que ele sente, é como se ele estivesse dando a nós, entregando a nós uma chave para interpretar que nós também somos assim. E que no momento em que ele se expõe como pessoa, toda a humanidade está sendo exposta nele também. Nós somos todos iguais, minha gente. Nós sofremos tudo do mesmo jeito. Nós padres, nós precisamos viver, quanto mais a gente buscar a autenticidade dos nossos sentimentos, será melhor para a gente ser padre e será melhor para você viver do nosso lado. Não adianta a gente fingir que a gente não sente, não adianta a gente fingir que é forte, você vai perceber logo. É muito mais fácil, é muito mais honesto eu deixar cair a minha máscara e você me ajudar como meu amigo, do que eu fingindo que como padre eu não tenho problemas. É muito mais honesto eu como padre dizer que eu também tenho medo da morte, do que ficar fingindo uma coragem que eu não tenho. Porque se você me vê com medo, mesmo sendo padre, e aí você começa a me enxergar como ser humano, você vai descobrir que você pode ser meu amigo também, que não sou uma pessoa pronta para dar respostas, que não sou uma pessoa pronta para resolver os problemas do mundo, não. Talvez você carregue o mesmo fardo que nós padres. Talvez você tenha se tornado naquela pessoa que ninguém admite que você tenha problemas, que ninguém admite que você tenha fragilidade, mas por causa disso, você não teve coragem de sangrar. E se eu chorar, e o sal molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o seu canto é minha força para cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda que é apenas o meu jeito de viver o que é amar. E é assim, você vai descobrir que amar é isso, é você fazer a ultrapassagem da ponte. Amar é uma fragilidade, sim, e não tem como você fingir isso, tá? Cada vez que a gente ama, a gente se sente frágil, que é como se a gente ficasse na mão do outro, não é assim? E aí é que entra a força daquele que te ama de verdade. Aí ele não vai te faz sentir nas mãos dele, ele te faz sentir dando as mãos a ele. Aí é diferente. Uma coisa é você estar na mão do outro, outra coisa é você estar na mão segurando a do outro. Aí a fragilidade termina. E eu acredito que esse seja o momento em que a fragilidade vai embora de verdade. Alguém doente no hospital, o médico chega, segura na mão do paciente. Alguém está com medo porque não enxerga direito de atravessar uma rua e não tem medo de ser cego, está ali parado porque não sabe ir sozinho, o outro vem e segura na sua mão e dá um jeito de atravessar. E o outro assume que é surdo, que não ouviu, e o outro vem e dá a informação que ele não captou. Sangrou. Mostrou que há um espinho, que há uma fragilidade. Sou ciumento, sim, e me ajude a viver, me ajude a superar o meu ciúme. Sou limitado mesmo e muitas vezes o meu limite me domina, me ajude. Sou mentiroso mesmo, me ajude a não mentir. E aí a gente começa a arrancar as máscaras. Para que viver mascarado? Seria tão mais fácil se a gente tivesse relações humanas que nos possibilitassem a coragem de dizer quem somos. Ô minha gente, eu não tenho medo de errar, não sou pessimista não tenho medo de errar. Eu não sei se você tem mais de 5 pessoas que de fato conhecem os seus segredos. Eu não sei se você tem mais de 5 pessoas que sejam capazes de entrar naquilo que você tem de mais sagrado e precioso. Aquilo que você fez e que mais te envergonha. Eu não sei se você teve 5 pessoas para quem você contou. Descubra o que mais lhe envergonha ter feito nessa vida. Qual foi o seu maior defeito até o dia de hoje? Qual foi a sua maior fragilidade? E confesse a si mesmo. Para quantas pessoas você contou isso? Para quantas pessoas você teve coragem de sangrar? Para quantas pessoas você teve coragem de mostrar o avesso daquilo que a gente vê? Eu vejo o lado direito, mas eu tenho certeza que você desejaria que alguém visse o avesso. Eu tenho certeza que você gostaria que a sua cidade fosse enxergada pelos muros de dentro. Gente que te enxerga por fora, já tem demais.
gente que te enxerga por dentro, são raras as pessoas. E se eu chorar e o salmo olhar o meu sorriso, não se espante, cante que meu canto pra cantar. Canta comigo? Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, é apenas o meu jeito de viver. E aí, conversão é isso, dentro de casa é isso, é você começar a educar o seu filho para que ele tenha coragem de soltar a voz. É você educar o seu filho para ele ter coragem de contar onde é que dói o espinho, para ele não passar a vida inteira escondendo esse espinho, como se fosse a sua maior vergonha, o seu maior defeito. E não é. O espinho não é o maior defeito, ele nos aponta para a maior luta que nós precisamos travar. O espinho não é o maior defeito, ele é a seta que aponta para o lugar que nós mais precisamos trabalhar. Isso é assim. Essa é a grande lição que Jesus quer nos dar o tempo todo: coragem. Sermos educados para a coragem, sermos educados para a autenticidade, porque já chega o tanto que a gente tem que mentir nesse mundo, já chega a mentira que toma conta de nós. Veja bem os escândalos que nos envolvem, tudo porque um dia alguém não teve coragem de contar a verdade. Os escândalos dos políticos, os escândalos da igreja, são todos escândalos porque faltou coragem na educação daqueles que estavam lá. Um político que hoje rouba grandes quantidades, vai ver que no dia que ele roubou o primeiro carrinho, vai ver que no dia que ele enganou o primeiro amiguinho, faltou para ele coragem, ou se contou, aquilo foi visto como a pior vergonha do mundo e ele não se educou para corrigir. Não sangrou na hora certa, e o que não sangra na hora certa, mata depois, mais tarde. E aí, você descobre que se você continuar carregando esse peso todo que você carrega, dessas infecções humanas, dessas infecções e inflamações de alma, de espírito, de caráter, você vai percebendo que você vai ficando cada vez mais doído, e qualquer lugar que você aperta em você dói por causa disso. A vida vai perdendo a graça por causa das inúmeras infecções que nós vamos levando pela vida. Sangra, não tenha medo, deixa vazar aquilo que em você é o excesso. Não é possível que nessa vida você não vai encontrar alguém que possa ouvir o que em você precisa sangrar. Não é possível que nessa vida você não vai encontrar alguém que seja capaz de colocar a atenção nisso. Não precisa ser num palco iluminado, não. Geralmente a gente sangra melhor é quando a gente está na intimidade. Geralmente a gente sangra melhor, a gente joga para fora melhor essa infecção, é no momento que nós não somos muito vistos, em que a gente tenha coragem de tirar essa couraça. E aqueles que fingem que são corajosos, tira essa armadura. Com essa armadura você não vence guerra, não. Essa armadura pesada que está escondendo quem você é, para que isso? Para que fingir uma coragem que não se tem? A pior falta de coragem é fingir que tem. É muito melhor a gente ter coragem de dizer que tem medo. E do medo, quem sabe, então você passe a coragem. Assumiu a fragilidade, é o primeiro passo. Não existe possibilidade de se chegar ao resultado sem antes ter passado pelo processo que nos leva a ele. Não tem jeito de queimar etapas, não. Ou então você não é gente. Para a gente, para as pessoas, o processo é sempre doloroso, de retirar espinhos e de ver vazar o que nos estraga. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda. Canta comigo? Que palavra por palavra, que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando, coração na boca, peito aberto. Você já ficou com o coração na boca? Já? Tem tantas situações na vida que nos deixam o coração na boca, não é? Coração na boca significa que alguma coisa importante vai acontecer. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. É a luta da sua vida que você tem que cantar. O que adianta lutar por dentro e não cantar a luta que você estabelece? Medo do que os outros vão pensar de você? Oh, minha amiga, o dia que aquilo que os outros pensam sobre nós for causa de salvação, tudo bem. O dia que não for, não vale para nada.
Às vezes nós colocamos muito mais atenção no que os outros estão achando de nós do que aquilo que nós mesmos estamos achando da gente mesmo. Para quê? E se eu chorar e o salmo olhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o seu canto é minha força para cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda que é apenas o meu jeito de viver o que é amar. E aí nós terminamos na palavra que pode ser solução para a nossa vida. Cada vez que a gente se ama, minha gente, cada vez que a gente se ama, a gente descobre um jeito interessante de cuidar da gente mesmo, que é isso. Para que você vai viver infeccionado? Ame aquilo que você é. Liberte-se de toda forma de infecção. Não tem hospital para a gente ser hospitalizado para largar do enjoamento. Não tem não, tem. Inclusive a gente podia dar ordem de prisão, né? Eu acho. Vai lá que a pessoa está enjoada demais. Queria registrar queixa. O que ela fez? Nada, ela só é enjoada. Aí se 2, 3, 4 pessoas registram aquela queixa, aquela pessoa vai ser presa. 15 dias de prisão. Por que você está preso? Por que eu estou preso? Porque você tem 5 registros que você é enjoado demais. Uma cadeia um pouco diferente, claro. Precisa ser a mesma do Fernandinho Beiramar. Não precisa ter televisão, né? TV a cabo. Pode ser uma televisão, uma mais simplesinha. Você vai viver aquele processo de desintoxicar onde? Tem hospital para gente enjoada? Não. Gente aborrecida, mal-humorada? Está internada, o que é mau humor? Não tem. Tem remédio para mau humor? É só dizer onde está o espinho e ali começar a trabalhar para tirar a infecção. Eu sei onde estão os meus, você sabe onde estão os seus. Inho, cada um com seu espinho, né? Adriano fala o tempo todo. Cada um com seu espinho, só que aí tem um detalhe. Se eu não cuido da minha infecção, eu infecciono quem está do lado, faço mal a quem está do lado. Eu estrago quem está do meu lado, que minha infecção pega. É como se contagiasse. E aí a gente vai ficando estragado e a gente vai vivendo para estragar. E tem que ser o contrário. A gente tem que viver para se ajudar. E como é que a gente se ajuda? Dando ao outro coragem de dizer o que está doendo dentro dele. Isso tem que ser dentro de casa, tem que ser do jeito nosso de ser amigo. Avalie como é que você é amigo dos outros. Se você é uma pessoa que dá ao outro coragem de contar as infecções dele. Se você consegue criar espaço de tratamento para o outro. Se você é uma pessoa que consegue levar o outro ao processo da cura, pela própria coragem que você coloca nele de dizer a você o que está doendo. O Flavinho tem uma música que eu gosto muito. O amor vencerá. Podia cantar com a gente? Quando a gente precisa estabelecer uma batalha, está ali. Quando a gente precisa estabelecer uma batalha, o único jeito que nós temos de atingir aquilo que não é físico em nós, porque coisas físicas você vai ao médico e ele vai radiografar e vai descobrir, mas quando você tem alguma coisa que não é físico em você, e que está doendo, e que está estragado, e que está machucado, ô meu amigo, é na sua reserva de amor que você tem que mexer, porque em última instância, o que vai sobrar de nós é aquilo que a gente conseguiu amar da gente mesmo. E o que vai ser curado? É aquilo que a gente conseguiu amar de nós mesmos. E você pode, padre, mas como é possível amar o que eu tenho de pior? Desafio cristão, não sou eu que estou dizendo. Entenda-se com ele. O problema é seu e dele. Eu estou apenas pregando o que o Evangelho diz, que se você não se acolher no seu limite, você se perde. Que se você não põe atenção nas frestas da sua cidade, os saqueadores, como é que chama isso? Saqueadores vão levar tudo. Então ame-se. Restaurar os muros é um jeito de amar-se. Põe a mão nesse coração aí agora. Vamos pedir a Deus hoje a graça.
descobrir tudo aquilo que hoje em nós está infeccionado, doente, machucado, tudo aquilo que em nós hoje precisa ser costurado, mandar para fora essa infecção e viver o processo da cicatrização. Primeiro é preciso sangrar, e para isso, o amor de Deus por nós, a ternura, a certeza de que é preciso abrir essa carne, de que é preciso reconhecer o que a gente tem de mais frágil, para que depois a gente possa viver o processo da coragem. Erga-se para proclamar que esse céu começa a partir de você, e que na experiência de ter esse espinho que nos indica onde é que o céu começa dentro de nós uma esperança, que esperança cristã é isso, minha gente. É a gente não parar no espinho, mas é a gente ir no lugar que o espinho quer nos levar. Reconhecer a fragilidade é um jeito que a gente tem de tomar posse da herança que Deus deixou para cada um de nós. Amém. Simplesmente Cristo quer te tocar, cura tua vida e o coração modificar, pois na simplicidade Ele te leva à conversão, e o seu projeto é de plena restauração.